Muitas das coisas faladas aí de ensino do canto, de fato elas precisariam ter um acompanhamento presencial. E vocês sabem que eu venho aqui e eu exponho muitas das coisas do ensino do canto, baseados primeiro na colocação de voz. Só que muitas dessas coisas elas carecem de acompanhamento presencial, porque o aluno ele tão pouco ele vai se autopoliciar da maneira devida. Ele pode tentar, ele pode se esforçar, mas de fato o aluno, o aprendiz, sozinho não vai. Por mais que a pessoa se esforce, a pessoa estude o que se deve, a pessoa busque aquilo que vai fazer com que ela coloque essa voz no lugar, sozinho é muito mais difícil. Talvez não é que seja impossível, mas torna-se muito mais complicado. Então, muita coisa, como por exemplo essa voz de cabeça, isso aí precisaria de um acompanhamento presencial, um acompanhamento diário, ou quase diário, mas faz-se muito necessário. Então, sendo muito mais difícil de nós fazermos acompanhamentos presenciais, porque muitas das pessoas que acompanham aí o canal não são nem mesmo do meu estado. Então estão muito mais distantes para nós podermos fazer acompanhamentos presenciais. Torna-se uma coisa inviável, não é? Mas o que é viável é um acompanhamento virtual, que é quase como se fosse um presencial. Então eu estou deixando aí, nesses últimos vídeos pelo menos, eu tenho deixado meu e-mail para contato para todos aqueles que queiram fazer acompanhamentos virtuais, tá? A primeira avaliação nós não vamos cobrar nada, ali vai ser uma coisa realmente espontânea, vai ser uma coisa avaliativa mesmo para nós tirarmos aí uma primeira constatação do que se passa, do que nós vamos ter que trabalhar, do que nós vamos adentrar de fato, como está a colocação, enfim. É tudo mais uma coisa de análise mesmo. Então, posteriormente a isso, nós vamos sim, de fato, iniciar a aula, o conteúdo, aquilo que vai ser de fato trazido para nós estudarmos e para nós colocarmos no campo do ensino para este aluno, para esse aprendiz, tá? Mas fica essa ressalva aqui, porque de fato eu venho aqui, eu exponho as coisas, eu dou exemplos, só que de fato o meu aparelho fonador ele é um. E de fato as outras pessoas, elas têm, cada uma tem o seu aparelho, cada uma tem a sua natureza vocal e cada uma tem as suas características próprias, não é? Não dá para nós generalizarmos aquilo que é mais fácil para mim, aquilo que é mais fácil para você, aquilo que é mais difícil para mim e que é mais difícil para você. Não, porque cada um tem a sua tessitura também, então não podemos generalizar. É muito fácil para eu abrir a boca e cantar uma voz mista, é muito fácil para eu abrir a boca e fazer um falsete. Então antes mesmo de eu abrir a boca e fazer, eu já estou pensando e a minha voz já está pronta. Na verdade, o comando é no raciocínio, na lógica, né? É tudo muito racional. Torna-se palpável à medida que você tem o domínio. Quando você tem o domínio, então torna-se uma coisa muito mais palpável. Até ter domínio, não. Até ter domínio você vai pela sensação. Claro que o estudo da musculatura e o estudo anatômico, eles são importantes, mas se não tiver a sensação, a sensibilidade do canto, de nada adianta você saber sobre músculo X e músculo tal. Você ficar horas e horas estudando anatomia, como se vê por aí, em outros canais. Não é uma crítica, mas é uma citação que eu faço a muitos desses outros canais de canto que citam demais os nomes dos músculos, enquanto que na verdade o que nós temos que trabalhar inicialmente com esses alunos é a sensibilidade. Então esse aluno tem que ter sensibilidade para ele poder sentir primeiro e depois nós adentramos a área de estudo anatômico do canto. A fisiologia do canto, ela vem depois. Eu não sei quantos vão concordar, eu não sei quantos vão discordar, mas para mim, pelo menos no meu campo de ensino, eu prefiro ensinar as pessoas primeiro a sensação da voz e depois o estudo anatômico, o estudo fisiológico do canto, tá? Esse é o meu jeito de ensinar e está disponível aí para todo aquele
todo aquele que se interessar a aprender dessa forma. Então, nestes últimos vídeos eu tenho deixado disponível o contato de e-mail pessoal. Muitas pessoas já têm começado a conversar comigo, eu converso por lá. E para fazer as verificações, fazer aí uma chamada, por vídeo, para nós podermos conversar, tirarmos aí uma avaliação, enfim, esse tipo de coisa. Para isso que serve, né? Nós estamos na era da tecnologia, e nós temos que aproveitar a tecnologia da melhor forma possível para podermos expandir essa nossa esfera do estudo do canto, da colocação de voz, não é? Muito mais colocação do que canto, pessoal. E percebam que uma vez que você coloca a tua voz, você começa a adentrar os registros do canto, os famigerados registros do canto. Percebam que a voz de cabeça, ela é tratada como um registro, mas ela, na verdade, ela é o nosso natural. Ela deveria ser o nosso natural. Nós falarmos assim mais pra frente e empurrado é o que nos dá uma bússola de guia para nós não ficarmos falando lá para trás, raspando na sujeira. Ah, isso é lá de baixa, isso é errado, isso não presta. Quando isso é colocado no canto, a pessoa fica afônica, a pessoa fica esmerilhada, cansada, rouca muitas vezes. E de fato é um canto que não presta. Mas outra coisa também é o peito. Outro vilão é o peito, porque essas tonalidades mais baixas, todas elas puxam a tua tessitura toda para baixo. Então, por um exemplo, se você é uma mulher, você fica cantando essas tonalidades mais baixas, por um exemplo, o que desgasta muito o canto de uma soprano, ou de uma mezzo-soprano que seja, porque as tessituras de ambas, elas são muito parecidas. Varia uma nota e outra ali dos super agudos, mas elas em si, elas são muito parecidas, as tessituras. Agora, o que desgasta muito essas duas colocações de voz, essas duas classificações de voz, é elas ficarem cantando a oitava 2. A oitava 2 é dos homens, a oitava 2 ela não é das mulheres. Então, percebam que para nós homens, cantarmos a oitava das mulheres é totalmente possível. É um recurso que nos assiste. Por quê? Porque nós temos falsete e porque nós temos a voz mista. E para nós cantarmos a oitava 3, que é compartilhada tanto entre homens e mulheres, nós temos a voz de cabeça. Agora, para uma mulher cantar a oitava 2, não existe recurso para ela cantar, porque a sua voz de peito deve compreender da oitava 2 duas notas, Lá e Si. E percebam que Lá e Si não são notas graves. Por isso que essas notas são possíveis às mulheres de cantar. É possível a elas incorporarem no seu canto de forma totalmente plausível. Agora, fazer uma soprano cantar Fá, Sol, Mi, Ré, Dó, 2 é muito desgastante para essa voz. Eu digo a vocês que isso destrói uma voz em pouco tempo. Não existe um recurso que vá fazer com que essa soprano cante tais notas. A voz perde volume, a voz perde brilho, perde estridência, perde qualidade. Não há como uma soprano nem mezzo-soprano ficarem cantando Dó 2. Existem mezzos que são capazes de cantar o Fá da oitava 2, mas é muito raro e tem que ter qualidade vocal. Não é simplesmente querer cantar, ela tem a capacidade para fazer esse Fá. Só que não quer dizer que qualquer mezzo vai cantar o Fá. Nem em peito, nem de forma alguma. A não ser que tenha técnica. Para soprano, pior ainda, pessoal. A soprano não deve cantar a oitava 2 de forma alguma. Não se vê em lugar algum. Não se vê na ópera uma soprano cantar oitava 2. A soprano deve cantar a partir do Dó, na verdade. E ela faz passagens esporádicas entre o Lá e o Si. E o Lá e o Si são as últimas oitavas, as últimas notas da oitava. Então, a voz da soprano é uma voz muito aguda e ela deve compreender a região média para passagem alta e então um super agudo do Dó na oitava 5, numeração Dó 6 da numeração americana, se for o caso, tá? A mesma coisa vale para um tenor ficar cantando na oitava 2,
A oitava 2 ela é para os barítonos e para as contraltos. As contraltos são as vozes femininas graves. Eles cantam os graves. Eles têm essa capacidade e naturalidade, porque não basta só nós termos a capacidade se nós não temos naturalidade para fazer. Percebam que para mim me custa muito fazer esses graves da oitava 2, porque a minha voz ela é toda para frente. A minha voz ela é mais confortável nos médio agudos. Então eu ficar forçando a oitava 2 aqui, na verdade, é uma coisa completamente errada. É uma coisa que não me beneficia em nada. E o que mais se vê por aí é pessoas cantando na oitava 2, mas só que a gente também entende porque, de fato, a oitava 2 para quem não tem a técnica, ela é mais confortável. Por quê? Porque essas pessoas falam no peito. Essas pessoas não falam na cabeça. Então, acaba sendo mais confortável, mais natural de se falar na oitava 2. Agora, se você tem a técnica e uma boa condução, ou seja, uma boa colocação de voz, então você já acerta o canto a partir da fala. A partir da fala, perceba que você, para cantar bem colocado, você não precisa nem cantar. Você falando, você já aponta que o teu canto vai estar bom. Agora, se a tua fala é descolocada, então o teu canto ele vai se descolocar também. A pessoa pode ter até uma noção do que é cantar, mas se ela fala de maneira errada, então o seu canto pode sim descolocar-se em determinados momentos. Porque a música, o canto, ele divide-se em 4 partes, 4 regiões do som, que são graves, os médios, a passagem alta e os agudos. Enquanto que nós falamos na região média. Nós devemos falar sempre no médio e não no grave. Então a dificuldade está aqui. Quando nós falamos estamos em região média, nós estamos muito mais acostumados, porque nós falamos todo dia, a todo momento. Agora cantar, tem dias que a gente nem canta, não é verdade? Então, para nós exercitarmos essas regiões médias, passagem alta e agudos, torna-se muito mais esporádico. O que acontece é que nosso aparelho começa a ficar preguiçoso, principalmente para aquelas pessoas que falam nas regiões graves, erroneamente, porque elas devem sempre concentrar-se em falar em médios. Agora, muda o médio de uma mulher para o homem. Sim, isso é uma constatação verídica. A região média de uma mulher concentra-se na oitava 2, na oitava 3, perdão. A região média de um homem que deve concentrar-se ali pelo final da oitava 2, dependendo da sua classificação. Eu sou como tenor, então concentra-se ali pelo final da oitava 2 para adentrar a 3 unicamente por causa que eu sei usar a técnica e sei colocar minha voz. Agora, se eu não soubesse usar a técnica e colocar minha voz, provavelmente ela poderia se concentrar a mais baixo ainda, lá na oitava 2, lá pro Fá, Mi. Mi, Fá, Sol. Sol talvez não muito, mas o Mi, o Fá e talvez o Ré. Ali pelos anos de 2016, 2015, eu falava completamente errado, sentia raspar a minha garganta e sentia desconforto para falar. Percebam vocês que eu falando já sentia desconforto. Tudo isso veio antes do estudo, tudo isso veio antes do que eu aprendi, tudo isso veio antes da colocação vocal. Isso aí foi antes de eu adentrar foi antes de eu adquirir o conhecimento que eu tenho hoje. Então, percebam que tudo que eu venho aqui, eu passo para vocês, é conhecimento útil. Porque muito se vê aí na internet, muitos professores, muitos instrutores de canto, muita falácia, muito conteúdos dos mais diversos, só que as pessoas estão numa ânsia de aprendizado. As pessoas estão buscando conhecimento, estão buscando ensino, então é muito contraditório, porque canais existem às pencas, não é? Ensinos dos mais diversificados, muitas firulas, muita produção, só que de fato as pessoas cada vez mais elas precisam aprender, cada vez mais aparece gente que não sabe nem o que é quando a gente fala das posições da voz e regiões dos sons. As pessoas vêm querendo cantar a letra e muitas nem pensam na articulação. A articulação, ela dá-se tudo num único lugar. Nós não devemos articular enquanto cantamos, porque nós não cantamos uma letra, nós cantamos
a própria região. Então nós cantamos uma colocação desta região. E se a colocação, se a região ela está em média, passagem alta, então eu preciso colocar a minha voz nesse retângulo e alongar ela para trás para poder cantar essa região. Agora, se eu estou cantando médio, então eu sei que eu estou tudo aqui para frente. Por isso que a colocação de voz ela é mais completa do que o ensino do canto. Porque a colocação de voz ela é quase que uma fonoaudiologia, só que ela é quase uma fonoaudiologia cantada, né? Porque na fonoaudiologia em si você não canta, você apenas faz um tratamento que recoloca essa voz no lugar, se essa voz está doente por falar na garganta. Agora, a colocação de voz ela é como uma preparação para as vozes. Então ela funciona como que ela funciona como que uma alavanca para você poder colocar a tua voz e cantar saudável, de forma segura. Não simplesmente abrir a boca e emitir o som. Então, isso aí, pessoal, são coisas que... muito aqui do que foi falado hoje são coisas que eu vejo por aí, constatações minhas, né? Muitos vão concordar, talvez alguns não. Mas, de fato, a necessidade de aprender é tamanha. E eu criei esse canal aqui já faz o quê? Mais de um ano, mais ou menos, eu acho. Não tenho certeza. Minha memória não é muito boa. Mas acho que já faz um ano já, mais ou menos. E cada vez aparecem mais pessoas querendo aprender. E o fato curioso é que, embora existam canais as pencas aí, muitas pessoas querem aprender. Então, foquemos naquilo que nos é benéfico. Foquemos naquilo que de fato nos faz bem. Aquilo que de fato nos faz cantar de maneira confortável. Ninguém precisa ficar cantando oitava 2, pessoal. Quem canta oitava 2 são barítonos e contraltos. E uma e outra mezzo-soprano. Agora, sopranos, tenores, não tem que ficar cantando oitava 2. Mulheres cantando músicas masculinas, muito cuidado. Suba essa tonalidade para a sua tessitura. Porque aquela tessitura que a música foi feita, ela foi feita para um cantor específico. Agora, para você, isso tem que ser remodulado. Isso tem que ser alternado para a tua tessitura. Caso contrário, vai machucar as tuas pregas vocais e encurtar aí a durabilidade da tua voz. Possivelmente aí estragando o som e a produção dessa própria voz. Torna-se uma voz sem características próprias. Ela torna-se uma voz randomizada. E isso não é o que nós queremos. Nós queremos cantar de forma saudável e agradável a quem nos escuta. Agora, quando nós cantamos fora de tessitura, então acontece tudo o contrário. Então, prosseguimos aqui sempre disponíveis. Todo aquele que quer aprender da maneira correta a colocar a sua voz e usar todos os recursos cabíveis da voz. O e-mail está sempre aí na descrição. Me chamem lá, perguntem o que quiserem. Caso queiram uma ligação por vídeo, qualquer coisa, nós fazemos também avaliações, conversamos livremente por lá. Estou sempre disponível aí e passando conteúdo útil e esclarecendo tudo aquilo que tem que ser esclarecido na era digital, na era da tecnologia. Só que toda essa tecnologia e esse aparato não servem de nada se o conteúdo que se passa aí pela internet mais difunde os aprendizes do que os ensina de fato, ok?